Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Sabe por que esse quadro voltou? Porque quando você escuta essa musiquinha... Você corre, você grita pros vizinhos, mas você sabe de uma coisa, que é uma coisa muito grave aconteceu. Vários artistas incríveis que a gente gostava se foram. Alguns acontecimentos mudaram a história e viraram notícia. Mas enquanto a gente não faz uma edição com plantões da Globo 2020, né? Vamos relembrar um pouco da história do nosso querido país. Essa é a sexta parte dos plantões da Globo mais traumatizantes. Se você quiser ver as outras 5, elas são aqui no card em cima ou na descrição do vídeo, tá? Mas vê essa aqui primeiro, que você vai gostar bastante, ela vai estar bem legal. Bom, então vamos começar porque a nossa viagem no tempo é bem longa, então vambora! Vamos começar por 1985, porque a morte de um político que trazia uma esperança para toda a nação foi uma notícia bem inesperada. Claro que eu tô falando do Tancredo Neves, você lembra? Senhores, por gentileza, lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. Então, você deve saber que o país passou um período sendo governado só pelos militares, que começou lá em 1964. O que significa? Os brasileiros não podiam votar, né? Eles que decidiam lá e segue o baile. Mas só que chegou um ponto que o pessoal falou assim, mas não pode ser assim não, a gente tem que conseguir escolher quem que vai representar a gente, não funciona desse jeito. A gente quer escolher o nosso presidente. Então é aí que começa o movimento das diretas já. Se você é mais novo, você pergunta pro seu pai, pra sua mãe, que ele vai lembrar bastante disso. Aí eles fizeram tanta pressão lá que não adiantou pra nada, né? Flopou o evento, mas isso foi o estopim do que seria a mudança eleitoral no nosso país. E acabou que ia ter uma eleição indireta. O que significa isso? Que o povo mesmo não ia votar, mas o pessoal lá do Congresso ia. E no final das contas, a decisão ficou da eleição entre Paulo Maluf e o Tancredo Neves. Isso pra ver quem ia ser o próximo presidente do Brasil. Mas só que o povo do Brasil, assim, tava fazendo um escarcéu, assim, fazendo um apoio danado pro Tancredo Neves. Porque ele era tido como, assim, o novo salvador da pátria, novas ideias, um jeito novo de fazer política. Além disso, ele ia ser o primeiro governante civil, né? Tem muito tempo que isso não acontecia. O que aconteceu? Tancredo Neves ganhou e o vice dele era o José Sarney. O brasileiro ficou feliz da vida. Aí tava lá marcadinho, né? Tancredo Neves vai tomar posse no dia 15 de março de 1985. O pessoal todo animado e tal. Só que quando a gente via ele falando em público, assim, o Tancredo tava meio amuado, sabe? O menino tava meio doendo, ele sempre colocava a mãozinha assim de lado. E no dia 13 de março, 2 dias antes dele tomar posse, ele começou a sentir umas fortes dores na barriga, né? E foi aconselhado a ser internado. Mas aí Tancredo fala assim, não, internação, nem a pau, eu não vou ser internado não, porque a gente custou chegar aqui, se eles verem que tem alguma fraqueza aqui, eu fico com medo do pessoal dar pra trás, voltar, a gente ainda não tem plenos poderes pra fazer isso, né? Pode dar M. Mas chega um ponto que não tem como e no dia 14 ele é internado, um dia antes de tomar posse. O presidente eleito Tancredo Neves foi internado com urgência agora à noite no Hospital Geral de Base, em Brasília. E atenção, o governador Hélio Garcia acaba de informar que o presidente eleito Tancredo Neves está a caminho da sala de cirurgia para ser operado de apendicite. Só que chega o dia 15, José Sarney toma aquele susto, mas você que vai tomar posse. Ele, o quê? Eu vou ser o presidente do Brasil? E o pessoal esperando o Tancredo aparecer na televisão para fazer o pronunciamento e aparece o José Sarney. Os nossos compromissos, meus e dos senhores agora empossados, que é a bandeira que se chama Tancredo de Almeida Neves. Só que o pessoal fala assim, não, gente, mas tá tudo bem, o Tancredo volta daqui a pouco, ele tá aí, entendeu? Ali fazendo crossfit, ele tá de boa. Aí fala que ele fez uma cirurgia, que tirou um negócio dele, né, que era um negócio, tiramos um negocinho dele aqui pra ele ficar chuchu, beleza. Só que esse negocinho que eles tiraram dele, o pessoal chama de tumor, né? E eles esqueceram de contar isso. E o quadro dele só vai se agravando. Ele vai passando por várias cirurgias, muitas encobertas, né, pra não chamar atenção. O Brasil começa a ficar aflito, começa a se unir, né, na porta de hospital pra fazer orações, vários movimentos para que ele se recupere, mas no dia de Tiradentes, no dia 21 de abril de 1985, infelizmente Tancredo Neves falece. O Brasil haverá, a partir de agora, de realizar os ideais do líder que acaba de perder, Tancredo Neves. Foram as informações da Secretaria de Imprensa da Presidência da República informando à nação que acaba de falecer o presidente Tancredo de Almeida Neves.
Tancredo Neves não cedeu nunca à tentação da primeira solução, da solução mais fácil, mais cômoda para ele. Agora nossa viagem vai para 1989, quando várias coisas aconteceram no mundo. Mas o Brasil, infelizmente, perdeu uma estrela, que enfrentou preconceitos, adorava cantar em inglês e fundou junto com Paulo Coelho a Sociedade Alternativa. Claro que eu tô falando do Raulzito, do Raul Seixas. Raul Seixas nasceu lá na Bahia em 28 de junho de 1945. E segundo a família dele, né, ele e o irmão aprontavam bastante. Muita gente não sabe, mas o Raul Seixas era muito fã do Elvis. Então não demorou muito para ele se interessar a começar a cantar. Elvis e Luiz Gonzaga, para mim, são duas almas gêmeas. Por exemplo, o Elvis faz... Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João. E ele começou fazendo covers de músicas em inglês, né? Coisa que ele gostava bastante. Muita gente achava que ele queria ter nascido americano, né? Tanto é que ele casou com duas americanas. Algum tempo depois de começar a cantar, ele mudou junto com a banda dele pro Rio de Janeiro, atrás de umas oportunidades melhores. A banda se chamava Raulzito e os Panteras. Eles passaram bastante dificuldade e foram rejeitados por vários produtores de lá. Existem mais de 1000 bandas no Rio de Janeiro fazendo o mesmo que vocês. O melhor que vocês fazem é voltar pra Bahia. Então o LP deles foi lançado em 1968, mas não vendeu muito assim, não fez bastante barulho, né? A banda meio que acabou, entre aspas. Os músicos da banda foram acompanhar o Gerry Adriani, que estava fazendo bastante sucesso na época. Então, Raulzito veio pra cá pro Rio com o Gerry Adriani. Gerry Adriani chegou lá, os cantores só queriam ser acompanhados por Raulzito e seus Panteras. Aí eu cheguei e fiz pra Gerry Adriani, ainda me lembro assim, o Gerry cantando. Doce, doce amor, onde tens andado, digas por favor, doce, doce amor. E o Raul acabou de terno e gravata sendo produtor para uma gravadora. Qual que era o trabalho dele? Descobrir novos sucessos, sendo que o sucesso grande era ele, né? E ele queria mostrar o trabalho dele, e a primeira música que chamou a atenção se chamava Let Me Sing, que era meio em inglês, meio em português, né? Misturava um baião com a música lá, com o inglês, e ela acabou agradando. Let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll. Let me sing, let me swing, let me sing my blues and gold. Não vim aqui tratar dos seus problemas, o seu Messias ainda não chegou. Eu vim rever a moça de Ipanema e vim dizer que o sonho terminou. E a partir daí, a personalidade forte do Maluco Beleza começou a tomar conta do Brasil. E foram vários sucessos, né, em parceria com seu amigo e escritor lá, o Paulo Coelho. Então nós dissemos, vamos contar a história que nós estávamos olhando um disco voador. E, quer dizer, eu estava olhando, ele estava no outro canto. E nós nos aproximamos, perguntamos se um viu a mesma coisa que o outro. E a partir daí ficamos amigos. Mas quando vem o sucesso, né, nem tudo são flores. Porque o Raulzito, ele tinha muitos problemas com bebida e não cuidava muito bem da saúde, não. Porque ele pensava, mas não vai acontecer mesmo assim alguma coisa, né? Só que acontece. E isso acarretou, assim, ele perdeu alguns compromissos, desmarcou alguns shows, né? E isso acabou deixando a carreira dele um pouco de lado, assim, meio parada. E foi nessa época que ele foi chamado para fazer o Carimbador Maluco em Pluct Plact Zum. Você lembra? Pluct Plact Zum, não vai a lugar nenhum. Pluct Plact Zum, não vai a lugar nenhum. Mas infelizmente a saúde do Raul Seixas foi degringolando, né? Tanto é que ele teve que cancelar uma turnê que ele estava fazendo com o Marcelo Nova. Infelizmente, em 21 de agosto de 1989, por conta de uma pancreatite aguda, um dos pais do rock nacional se despediu do Brasil. Raul dos Santos Seixas, o Raul Seixas, estava com 45 anos de idade. Há 8 anos, o cantor conhecido como um dos precursores do rock no Brasil vinha sofrendo de uma pancreatite crônica causada pelo excessivo consumo de álcool. Raul Seixas foi encontrado morto hoje pela manhã pela secretária particular em seu apartamento na rua Frei Caneca, no bairro dos Jardins, no centro de São Paulo. Mas ainda em 1989, vamos falar agora de outro candidato à presidência. Se você é mais novo, você vai se surpreender, mas você viu que na capa do vídeo tem o Silvio Santos, né? É, meu filho, ele mesmo. O Silvio Santos quase foi presidente do Brasil. É o 26, com Silvio Santos.
Santos chegou a nossa vez. É o 26, é o 26. Com o Silvio Santos chegou a nossa vez. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos já chegou. É o seguinte, ó, eu te falei que o Tancredo Neves não foi eleito pelo povo, né? Mas em 1989 ia rolar a primeira eleição direta. O que significa? O povo que ia votar. Então, meu filho, não faltaram candidatos. Todo mundo, o padeiro da esquina, candidatou a presidente. Só que o Silvio Santos já era filiado a um partido, que era o PFL. E dessa forma, ele não podia concorrer por esse partido, porque já tinha um candidato. E no meio da corrida política, ele recebeu um convite de um partido pequenininho que chamava MBL, que era um partido muito novo, né? E o que eles fizeram? O cara que tava concorrendo por esse partido era o Armando Correia. Aí falou assim: ih, Silvio Santos, vem aí. Vou fazer o seguinte, vou retirar minha candidatura, seu Silvio. Aí o senhor fica à vontade, o senhor concorre no meu lugar aí, entendeu? E de alguma maneira maluca, isso foi aceito por um tempo. Tanto é que na cédula lá não ia estar o nome do Silvio Santos. Ele fala em sua propaganda. Ia estar A. Correia. E você tinha que votar nele pra votar no Silvio Santos. No dia das eleições, não haverá Silvio Santos na cédula. Vocês deverão colocar o X, marcar o 26. Por favor, não escrevam na cédula, porque anularão o voto. Votem no 26 e estarão votando no Silvio Santos e não se arrependerão. E outra, o Silvio Santos, ele tava liderando as pesquisas, ele entrou no meio da corrida e tava liderando o negócio. Só que o pessoal ficou maluco, falando, não, mas não pode fazer isso aí tá errado, o partido ele tem umas coisas provisórias, ele nem tá, não vamos fazer isso não. E depois de muita reclamação, 6 dias antes da eleição, entrou o plantão da Globo para dar a notícia que a candidatura do Silvio tinha sido cancelada. O Tribunal Superior Eleitoral acaba de cassar o registro do PMB, o partido que cedeu a legenda para a candidatura do empresário. Aqui no bairro do Morumbi, na frente da casa do empresário Silvio Santos, aumentou a tensão nos últimos 10 minutos, quando se ficou sabendo que o 4º juiz do Tribunal Superior Eleitoral também votou, como os 3 anteriores, pela impugnação da candidatura. O que aconteceu? Os ministros lá votaram que isso não podia acontecer por vários motivos. Silvio Santos não é candidato. Por unanimidade, o TSE acaba de indeferir o registro à candidatura dele. O tribunal concluiu que, apesar de não exercer cargo de direção dentro da emissora, é Silvio Santos quem manda no SBT. Outra decisão do tribunal. O PMB está extinto. O partido não cumpriu as 9 convenções regionais, não realizou as 9 convenções regionais, a que teria direito ao registro provisório. Faltou um pouquinho assim pro Silvio Santos ser o nosso presidente do Brasil, né? Ia ser estranho, né? Um aviãozinho pra galera. Pensa como é que seria isso. Aí você pensa assim, mas Renato, mas esse plantão não foi traumatizante. Fala assim, mas se você fosse o Silvio Santos ia ser um trauma grande pra sua vida, né? Você não pensou nisso. Mas agora, infelizmente, a gente tem que ir para 1991 falar sobre uma notícia que doeu o coração de todo mundo e dói muito até hoje. Um dos maiores nomes da música mundial tá ali no topo, no panteão, junto com Michael Jackson, deixou a gente com muita saudade e é claro que eu tô falando do Freddie Mercury. Você lembra? Assim, eu amo Queen, eu acho que é uma das melhores bandas que já apareceu na história da humanidade. Muita gente deve concordar comigo. As músicas são diferentes, a energia deles é diferente das coisas que apareciam naquela época. Com certeza o Freddie Mercury foi uma inspiração para os vários cantores que apareceram depois dele. Mas infelizmente ele nos deixou muito cedo. O Fred nasceu em 1946 num lugar que se chama Zanzibar, que fica lá na Tanzânia. O nome de batismo dele mesmo era Farrokh Bulsara, mas ele mudou legalmente o nome dele para Freddie Mercury um tempo depois. Em 1964, ele foi com a família para a Inglaterra e começou a cursar design gráfico. E ele se formou em 69. O que aconteceu? O Fred, né, ele gostava muito de cantar, já tinha uma banda, mas ele entrou no lugar de um vocalista de uma banda que chamava Smile. E de lá ele não saiu mais, né? Eles mudaram o nome dessa banda para Queen. E o designer gráfico Freddie Mercury, né, fez o logo da banda. Talvez você não saiba ou tenha visto isso de perto, né, mas a logo da banda Queen tem alguns animais, o que faz referência aos signos dos componentes da banda. E foi então em que, em 1973, eles lançaram o primeiro álbum que se chamava Queen. E de lá pra cá, meus filhos, foram muitos sucessos. E claro, é como esquecer um dos momentos lendários, que é o Freddie Mercury cantando com a Montserrat Caballé. Nossa senhora, isso era bom demais.
Mas só que infelizmente, depois de algumas dificuldades de um rockstar, né, em 1987 o Freddie Mercury adquiriu AIDS, que era o grande terror da época. Hoje tem vários tipos de tratamento, né, e a pessoa pode levar uma vida normal, mas naquela época não era bem assim. E o Freddie Mercury foi sumindo das telas, né, definhando, ficando cada vez mais fraco, até que em 24 de novembro de 1991, infelizmente ele não resistiu. O líder do grupo Queen deixa uma das maiores fortunas da música e milhares de fãs por todo o mundo. Uvas, flores, panetone e lágrimas. Presentes de despedida dos fãs na porta da mansão onde Freddie Mercury morreu ontem à noite ao lado do pai e da mãe. Em 92 foi realizado até um show em tributo ao Freddie Mercury, né? E na música Bohemian Rhapsody, o Elton John começou cantando e depois passou a bola pro Axl Rose, e foi um negócio lendário que, se você é fã de Queen, do Freddie Mercury, você tem que assistir porque vale a pena demais. Mas um ano depois, o Brasil também parou com um plantão da Globo que ninguém estava esperando. Novas informações sobre a morte da atriz Daniela Pérez, a Yasmin da novela das 8. O corpo da atriz foi encontrado esta madrugada. Tinha 3 facadas e estava num matagal ao lado da Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A Daniela Pérez era a nova queridinha do Brasil. Nessa época ela tinha 23 anos e ela estava fazendo muito sucesso numa novela que chamava De Corpo e Alma. Mas ela foi encontrada sem vida no meio de um matagal, bem abandonado. O principal suspeito naquele momento era o Guilherme de Pádua, que contracenava na novela com ela. Só que o crime aconteceu de uma forma muito estranha e muito difícil de explicar. As camareiras da novela lembram que Guilherme entregou no dia do crime bilhetes a uma nervosa Daniela. Eram 3 bilhetes. Entregou, ela chamou, ela entregou ela foi, olhou, eu já estava nervosa. Ficou mais nervosa ainda. Estava nervosa, eu perguntei, por que você está nervosa? Fala, Dani. Ela falou assim, deixa pra lá. De carro e pediu para ela encostar. Quando ele chegou no carro dela, ele deu um soco que ela ficou desacordada e levou para o matagal. A mulher dele estava no banco de trás escondida e eles deram vários golpes de tesoura na Daniela. Um crime passional, né, que os brasileiros se lembram até hoje. A Daniela estava fazendo sucesso numa novela que a mãe dela estava escrevendo, né, que é a Glória Pérez. Só que a Glória, com muita coragem, ela terminou de fazer essa novela, de escrever a novela, e no final teve até uma homenagem para a filha. Dani, o escritor já disse que a gente não morre, fica encantado. Acreditamos que nos encontraremos novamente no tempo e no espaço, em algum lugar, onde vamos dançar e sermos felizes novamente. Bom, meu amigo, eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, ó. E o que você quer ver? Que tipo de plantão você quer ver na parte 7? Porque se a gente fez uma 6, por que a gente não pode fazer uma 7, né? Eu tô esperando você. E se você gostou, manda pra todo mundo esse vídeo, porque todo mundo tem que lembrar todos esses plantões que fizeram a história do Brasil. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda quarta e todo domingo eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!